Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui no cantinho do bate-papo. Cara, assim, a gente está entrando na quaresma, né? Para vocês a quaresma, para mim, é o ano novo budista. Então, eu não comemoro nenhuma data cristã. Eu sou budista, mas eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo na época em que eu estava na Umbanda e viajei no período da quaresma. É sério, essa história é real, aconteceu de verdade, não tem nenhum por que mentir. Ou criar enredos. Eu detesto criar enredos. Vamos lá, arrumando meu lapela aqui. Eu acredito que essa foi uma história que aconteceu em 2005, 2006, por aí. Eu acredito, tem que puxar no turno do tempo, mas deve ter sido por aí, 2004, 2005, tá? Na época eu estava dentro do espiritismo, estava começando a namorar com a Umbanda, estava flertando, ia em terreiro, gostava bastante e tudo mais. Era um momento de transição e eu namorava uma menina que tinha uma família que morava perto de Minas. E ela falou, pô, eu tenho o costume de ir nesse período da Páscoa, né, da Quaresma, viajar e ver minha família, eu gostaria que você fosse. Eu não conhecia a família dela, seria uma viagem para conhecê-la. Tá bom, ela tinha um Peugeot na época. Passou em casa, me pegou, tal, ela adorava dirigir, ela adorava. Era uma menina independente, gostava de dirigir, tinha o seu trabalho, tinha a sua renda. Pegou o carro, fomos. Viajamos o dia todo, tal, e ela segurando o tranco. Parava, tomava um café e vambora. Chegamos lá de madrugada. A cidade era muito legal, uma cidade pequena, tá? Ficava no sul de Minas. Bem pequenininha a cidade, tinha a sua igrejinha local e as ruas não tinham nome. Eu falei, como é que vocês se encontram aqui? É a casa do Zé da padaria, é a casa do Loxas da banca. É assim, as ruas não tinham nome. Estranho. Tudo bem. Cheguei lá, a família dela me cumprimentou, tal, você vai ficar no quarto da minha irmã. Minha irmã não está aqui em casa, ela não vai vir passar aqui o feriado, você vai ficar num quarto, eu vou ficar em um outro, respeitando claramente a questão da família, né, que na casa dos outros não é bagunça. Sem problema algum, não me importo com isso. Na hora que eu cheguei no quarto, eu bati o olho e falei, temos um problema. Repleto de obsessores. A casa inteira era repleta de obsessores. Essa história é real, não é brincadeira não é uma mentira. Eu me assustei bastante porque era um parque de diversões para um filme de terror. Então, nessa madrugada que eu cheguei, fui dormir e tal, e eu tive um puta pesadelo. Como se os mortos se aproximassem, olhassem e saíssem. A noite toda. Eu via rosto e saía. Eu via rosto e saía. Eu via rosto e saía. E eu comecei a ver uns seres bem tenebrosos. No dia seguinte eu falei, como é que eu falo isso? Aí chamei minha namorada na época. Falei, olha, tem um problema. Não me incomoda dormir aqui, mas quem dorme aqui está passando por vários problemas pessoais, assim. E descrevi. No que eu descrevi, ela falou, você vai contar isso para minha mãe. Eu falei, você deve estar de brincadeira. Não, minha mãe vai entender. Vai entender uma coisa, vai acreditar em outra. Chamou a mãe. Eu, tá bom, vamos lá. Sentei com ela na cama, conversei. Ela só escutou e como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Eu, pelo menos não me botou para fora a vassourada. Ok. A gente saiu, foi curtir o dia, tal, não era carnaval, mas sim um feriado mais religioso na cidade.
Passamos a ver os parentes, a conhecer os parentes e eu cismado com a casa. Voltamos de noite para casa e tinha uma pequena sala. A casa era linda, assim, era uma casa muito... tipo um castelinho, tá? Bem bonito mesmo, como se fosse um castelinho. Entrando, você tinha uma puta sala gigante e à direita você tinha um pequeno escritório, que era onde o pai assistia a televisão. E ele tinha uma poltrona de couro que ficava de costas para a porta e de frente para a televisão e a janela que dava para fora da casa direita. Então acho que dá para vocês entenderem. Entrando na casa, à direita um pequeno escritório, ele ficava na diagonal vendo a televisão e observando o fluxo de pessoas na rua e de costas para a porta. Tinha umas cadeiras que ficava para visita, eu sentei e eu vi nitidamente, e isso é sério, sem brincadeira. Meu lapela caiu aqui. Um obsessor ligado a desgaste mental estava atrás da cadeira. Veja, esse tipo de obsessor ele é muito interessante e fica geralmente em pessoas de idade. Existem certos seres no mundo espiritual, leia-se, eram pessoas que faleceram e que passam a trafegar hoje livremente junto a nós. Mas eles estão conectados a atividades mentais, a desgastes mentais, a sistema nervoso. Eles conseguem fazer com que a pessoa, por exemplo, atinja um desgaste mental muito maior, estresse mental maior e um envelhecimento precoce. O que é um envelhecimento precoce? São desgastes maiores, um fluxo maior das células cerebrais, fazendo com que a pessoa possa ter um envelhecimento, as reações do envelhecimento, ou seja, aquilo que nós esperamos que aconteça no envelhecimento em pessoas mais velhas, mais rápido. E ele estava lá conectado a esse senhor. E eu vi essa criatura. Eu lembro de cabo a rabo como ela era. Até hoje eu lembro. E eu desesperado, porque como é que eu conto isso para as pessoas? Porque eles eram cristãos, mas um cristão meio que com seus vícios, bebiam pra caramba, 9 horas da manhã com cerveja em cima da mesa, tomando vários comprimidos para um monte de enfermidade que colecionavam. A caixa de comprimidos era gigantesca, ou seja, era complicado, porque o cara tomava remédio com cerveja. Era muito difícil falar com essas pessoas. Eu falei, eu não sei o que fazer, mas os seres estavam lá. Aí de noite, ela, vamos dar um pulo na casa da minha avó, que eu não vejo a minha avó há muito tempo. Tá bom, fomos a pé. Ali era tudo muito perto, uma cidade muito bonita, assim, facilmente, eu morava facilmente numa cidade assim. Uma puta casa, uma puta mansão, a casa da avó dela. Gigantesca. Entramos lá, uma casa que era uma penumbra, mas parecia um mortuário. Eu me sentia entrando no IML, uma sensação de morte. Tudo escuro, breu. Sabe aquela casa que mesmo que você acende a luz, continua escuro o ambiente? Eu olhava assim e falava, cara, tem muita coisa estranha. E eu olhava para os cantos, eu via a movimentação das sombras ao ponto de chegar e ver algo que me assustou. E foi a primeira manifestação que realmente eu olhei e falei, bora daqui. Eu lembro que a gente estava na parte de fora da casa e tinha a avó dela com outras pessoas de idade, estavam lá se preparando para ir para a igreja. Bate-papo em família e tudo mais, e eu olhando para dentro da casa dela por fora. Então é como se fosse um jardim com mezanino, onde você sentava, tomava o seu café e tudo mais. E eu olhando lá dentro da casa dela, ressabiado com as coisas. E aí eu vi os olhinhos vermelhos se abrindo e olhando para mim lá de dentro. E isso aconteceu de verdade, não é uma mentira. Eu olhei para ela e falei, vamos agora para a igreja. Como se adiantasse alguma coisa, mas em 2002, 2003, 2004 eu era só um estudante. Eu não tinha
quase nenhum amadurecimento espiritual. Eu estava estudando sobre espiritualidade. Corremos para a igreja estava lotada, entramos. Eu lembro que as mesas, né, aquelas bancadas, tanto da direita quanto da esquerda, estavam completamente ocupadas. Entramos à esquerda e corremos para a parte interna da igreja. Então é como se eu ficasse entre o altar e a porta de entrada. Tinha umas cadeiras ali, sentei com ela e ficamos lá. E eu, cara, assim, não sabia o que fazer. E de repente entrou um cachorro. Cachorro vira-lata de rua. Ele veio para quem? Para mim. Eu estava com ela sentado, o bicho entrou e ele ficou a 1,5 m. Ele olhou para minha cara, ele rosnou e correu para fora. Eu falei, caracoles. O que está acontecendo? Fiquei lá a missa toda e tudo mais, voltamos para casa, eu olhei para ela e falei, olha, não tá legal, eu preciso voltar para casa. Ah, tudo bem, eu entendo, tal, você tá tendo percepções, né, minha família não é fácil, toda aquela discursiva de namoro. No dia seguinte, me levou até a rodoviária, peguei o busão, voltei para casa e ela ficou lá. Tudo bem, voltei de busão, ela ficou lá, sem problema. Passei só sexta, sábado e domingo voltei, tá? Eu falei, cara, eu preciso ir pro centro, preciso ir lá pro meu terreiro, né? Tirar as energias ruins. Isso aconteceu de verdade, foi uma história real, puxando o túnel do tempo aqui, salve realmente alguns detalhes a mais, que eu possivelmente possa ter colocado em algum vídeo do canal, mas eu lembro desses detalhes. Deve ter tido muita coisa a mais, com certeza, mas era essa a lembrança. E o que acontece na Quaresma? A Quaresma é como um acordo entre a igreja e o Estado face aos festivais que acontecem. Sempre 40 dias depois do Carnaval, acontece a Páscoa. Vocês podem ver que a Páscoa não é uma data perfeitamente assertiva no calendário. Ela depende muito do quê? Da data do Carnaval. Então, eles chegam a uma estimativa muito próxima do que seria uma data dentro da expectativa das pessoas. Então, o comércio começa a vender os ditos ovos de chocolate, que não tem nem o porquê, não tem nexo, mas eles criam um enredo. Para quem já ouviu a história do ovo de chocolate, como tem lá no norte da Europa, que vocês vão entender como surge o conceito do ovo de chocolate, até se tornar um símbolo do cristianismo, levou muito tempo, tá? Sendo adotado muito mais pelas indústrias de chocolates da França, como então algo mais comercial do que algo religioso. Até mesmo na Europa, eles pintam, são ovos de galinha mesmo, de animais que eles pintam e tem todo um desenho bonito que são colecionáveis ali em alguns países. Mas tudo bem. O que acontece é o seguinte, as pessoas têm o direito de celebrar como se fosse um começo do ano, que seria o Carnaval, tanto que eles falam que o ano só começa depois dos festivais, né? Das festas de início de ano, para depois 40 dias ter a purificação, que a igreja então lucraria por meio da Quaresma, onde eles entram com a ideia de purificar as pessoas das festas, do diabo, do pecado observado. Então eles vão para a igreja para fazer então a sua comunhão com Cristo, com Deus, com o Evangelho, com as práticas, então, seja da igreja tradicional, né, como a Igreja Apostólica Romana, das ramificações ali dos protestantes ou das neopentecostais.
O que dentro do neopentecostal, eles não vão para o carnaval, eles geralmente fazem as cerimônias todos os dias possíveis. E acho que aí as mais tradicionais mesmo são as protestantes e a Igreja Apostólica Romana, que vão seguir mais esses ditames. O fiel quer se divertir, tudo bem, mas lembre-se, depois quando voltar, lembre-se que tem a Páscoa e essa quaresma é um período de resguardo, onde as pessoas vão naturalmente ter a sua purificação, né? Evitar beber, evitar fumar, evitar comer carne, ter pensamentos mais puros, o que não vai acontecer. E aí, então, vai para a igreja e faz a sua comunhão dentro do período dessa quaresma. De novo, é uma formalização de um comum acordo entre a religião e o Estado, dentro do pressuposto de que eu quero uma cerimônia, eu quero o direito de me divertir, então a gente junta os dois. Da mesma maneira que as festas, elas originam, né, dentro de um calendário greco-romano, por meio de acordos entre vários povos da Europa. Isso as pessoas não sabem, mas tanto Natal quanto Halloween, outras datas, festivais pagãos, que era o da primavera, verão, o outono e o inverno, eles são como um acordo entre as práticas de diversos povos ali da Europa e do Império Romano para ajustar então um único calendário utilizado dentro dos festivais dos povos. Então, essas mudanças de estações eram rituais pagãos que são comemorados por meio de festivais da Europa que passam a ser então adotados dentro do calendário greco-romano e hoje visto como festivais ao longo do mundo, tá? E o Brasil também está inserido dentro disso. Então, você celebra sim as datas pagãs vistas na Europa aqui no Brasil. É isso, tá? Bom, para aquele que é religioso e segue piamente os ditames da igreja, sabe que esse período é um período de resguardo, então a purificação ela é contínua. Evite comer carne em excesso, porque todo mundo vai comer carne. Evite fumar e beber, o que a gente espera que você faça para ter uma saúde melhor, ter pensamentos melhores, o que também é bem difícil, tendo em vista o ritmo frenético que nós temos de trabalho e mesmo, né, com relação aos nossos problemas, mas tente manter uma vida regrada até esse período da Páscoa e evite comer tanto chocolate assim, porque pode te dar gasturas, tá? Mas a história é real, aconteceu de verdade, não é uma brincadeira, não é uma mentira e ela tem uma marca muito grande na minha memória dos eventos que aconteceram. E tudo isso aconteceu de verdade, tá? São lembranças que vão aparecendo. Então é isso. Agradeço de coração, muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e nunca substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar qualquer uma dessas abinhas e você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo no nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.